Olha, das notícias de hoje, das principais notícias aí dos jornais, uma que se destaca, inclusive tem vários vídeos já sobre esse assunto, é sobre o vereador Gabriel Monteiro, vereador do Rio de Janeiro. No último domingo, no Fantástico, passou uma reportagem assim grande sobre as ações desse vereador, e são denúncias gravíssimas, né? Denúncias que envolvem até estupro, manipulação com crianças, assédio moral, e a maior parte das situações é mostrando a manipulação que ele faz de situações para passar como real no seu vídeo, no seu canal no YouTube. Ele é inclusive um influencer que tem milhares de seguidores, né? Milhões de seguidores no seu canal. Então, diante dessa situação, é de se pensar, inclusive, por que essa denúncia surgiu agora, né? Quais os fatores aí que motivaram essa denúncia. O fato é que são denúncias gravíssimas. E aí tem um ponto assim a se destacar sobre essa história aí, é o seguinte: nós temos o crescimento do fascismo no Brasil, que não é por acaso. O histórico do Brasil é o histórico de uma sociedade autoritária e violenta, e mais do que nunca isso está sendo mostrado a partir, inclusive, da ascensão do fascismo com o governo Bolsonaro, com contato com relações com milicianos, relação com grupos evangélicos radicais, não que todos os evangélicos são assim, mas grupos evangélicos radicais. Só para começar com a história da arminha na mão, uma coisa que mata, por que não um livro, por exemplo, né? Então, a arminha na mão é o símbolo, foi o símbolo da campanha do Bolsonaro e continua ainda hoje, né? Ele com a história da arminha na mão, e nós vimos, inclusive, vários evangélicos fazendo a arminha na mão dentro da igreja. Então, nós temos aí uma demonstração de uma sociedade violenta, de uma sociedade autoritária, de uma sociedade desequilibrada e que vai encontrar pessoas que se tornam líderes, influências, que vão ter o apoio de outras, né, de grande parte de pessoas na sociedade, muitas vezes levada pela emoção, pela narrativa que se constrói, mas tem a índole também violenta e autoritária que alimenta isso. Não por acaso se colocou no poder um presidente aliado a milícias, que defende as armas, que está o tempo todo ameaçando um golpe, né? E nós temos essa situação aí. Então, o Gabriel Monteiro, ele, assim como outros, ele surfou nessa onda do heroísmo, né? Inclusive é uma coisa muito complicada essa história das redes sociais, de usar as redes sociais para ameaçar as pessoas, mesmo que se tenha alguma razão, mas você vê, por exemplo, você tem situações do vereador, dele como de outro vereador, que entra em determinadas repartições públicas como se fosse o dono de tudo, ameaçando, né? Então a Câmara passa a ser uma arma, assim, totalmente desrespeitosa, por mais que tenha razão no que diz respeito às denúncias, mas passa a ser uma coisa invasiva. E o Gabriel Monteiro tem feito isso também, mas a denúncia, né, na reportagem é muito mais sério. A questão da criança, você tem uma manipulação da criança, então fere aí o código, né, o estatuto da criança e do adolescente, desrespeita a criança. Então, são coisas muito sérias. O que é interessante pensar nessa história é o seguinte: por que razão você tem, de repente, né, a partir dessa última eleição, um crescimento tão vertiginoso da violência, do discurso do ódio mesmo, das ações violentas? Não é que isso apareceu agora, na verdade, isso estava presente na sociedade brasileira, e a ascensão do Bolsonaro, com apoio das milícias, né, de militares e de evangélicos fanáticos, então deu margem para essa, abriu as porteiras, por exemplo, como se diz, abriu as portas do inferno. Então nós temos a ideia do herói. Olha, o vereador que ele vai inclusive simular situações para dizer que ele é o herói da situação, como se fosse um super-herói,
então manipula várias situações. A questão das relações que ele tem de assédio com funcionários dele, né, com os empregados dele, a questão da denúncia do estupro, isso é coisa seríssima. É de se pensar o seguinte, de se refletir o seguinte: olha, nós sabemos que isso não é bom para a sociedade como um todo, esse crescimento do ódio, né? Quanto mais se alimenta o ódio, o discurso do ódio, essa onda belicista, né, de armamentos, mais você torna a sociedade mais complexa. Sociedade numa situação de vulnerabilidade, de problemas econômicos, não é? Você teve a crise, inclusive, com o problema sanitário, com a Covid, né? Então, tivemos sérios problemas. Então, numa sociedade desse tipo, é comum pessoas dessa natureza surfar na onda, porque se apresentam como um herói. Como boa parte da sociedade, infelizmente, é ignorante e quer resposta fácil, então, você vai encontrar pessoas dessa forma, e o pior de tudo é o apoio que essas pessoas têm. Só para você ter uma ideia, o Gabriel Monteiro, ele tem mais de 23 milhões de seguidores. Então não é pouca coisa, né? Mais de 23 milhões de seguidores. Aí você pergunta, então esses 23 milhões de seguidores apoiam veementemente o Gabriel Monteiro, as ações do Gabriel Monteiro, e diante dessa situação aí, como é que fica? Será que esses 23 milhões, eles confiam de fato no que o Gabriel Monteiro faz? Eles ganham com isso? O que faz um indivíduo dessa natureza, um representante político, inclusive, com atitudes desse tipo, ter tantos seguidores? Se for buscar a resposta, você vai dizer, olha, primeiro que as pessoas não sabiam de fato que ele era isso, que ele manipulava, que era fake, mesmo sabendo que tem um grupo dele que trabalha com as fakes mesmo, com as notícias falsas, e não está nem preocupado com isso. Não está nem preocupado com isso. Mas, seguramente, a maioria quer uma situação fácil, né? Então vê na figura de um jovem, um menino novo, né? Com 30 e poucos anos, então ali um indivíduo viril, então atuante, então aquilo que chama atenção, né? Mas de repente as coisas vão se desfazendo, assim como aconteceu com Mamãe Falei, com todo aquele discurso conservador do bem da sociedade, da pátria, da religião, aí da família. Então você tem aí o Mamãe Falei, que foi pego inclusive com aquele áudio absurdo, onde ele demonstra que não estava interessado praticamente com apoiar os ucranianos, mais interessado, pelo que ele coloca, um turismo sexual, apesar de não ter comido ninguém, como diz na história, né? Então, assim, essas pessoas, essas lideranças, elas vão diluindo, porque elas não têm nada para dar. Né? Elas não têm nada para dar. Então você tem uma Mamãe Falei, você tem um Kim Kataguiri, né? Você tem essas pessoas que, na verdade, elas surfaram uma onda antipetista, conservadora e autoritária, e agora as coisas estão se esvaindo. Resta uma lição para as pessoas na sociedade, principalmente nessa época, nesse tempo que cada vez isso vai ser maior, de redes sociais, né? E isso cada vez presente na vida da pessoa, né? Confunde inclusive o virtual com o real. Cada vez mais nós temos atitudes dessa natureza do Gabriel Monteiro, que é um desserviço para a sociedade, Ele pode ter feito coisas importantes, como diz assim, ignoro que ele possa ter feito coisas importantes como representante político, mas o histórico do Gabriel Monteiro já tem mostrado aí vários problemas, e esse é um dos mais sérios, inclusive questão para ele perder o mandato, inclusive. E há uma coisa gravíssima nessa situação: o Gabriel Monteiro não é mais policial, e ele atua como se fosse um policial que estivesse na ativa, né, pelo que ele coloca, faz simulação combinada, inclusive com algumas pessoas, simulação
de questão de segurança, de ação policial, e outro problema é a mistura entre o público e o privado. Por exemplo, ele tem funcionários que eram para trabalhar com ele na Câmara dos Vereadores, na verdade estão atuando para ele fazer os vídeos fakes dele, não é? E então aí se pergunta, você acredita, por exemplo, 23 milhões de pessoas acredita piamente na verdade do Gabriel Monteiro, e agora, diante disso, você vai continuar acreditando? Você concorda com as atitudes? Porque, por exemplo, se ele continuar com esses milhões de seguidores, significa que ele tem um aval e ele vai continuar fazendo isso, sempre que tiver oportunidade, vai continuar fazendo isso. Então, se as pessoas de fato forem sérios, os seguidores, né, vão dizer, não, eu não vou entrar nessa barca. Então você foi enganado. Se você, como seguidor, passou a seguir o Gabriel Monteiro por causa de vídeos chamativos dele, agora você viu que grande parte dos vídeos dele são fakes, né? Teve um caso interessante, né, que eu vou verificar inclusive sobre isso, de uma denúncia que ele faz sobre a questão dos reboques, e que parece ser uma coisa, inclusive, séria nesse caso aí, e ele pode estar sendo ameaçado, a denúncia pode ter surgido a partir dessa situação também, essas denúncias também, né? Então, não se pode negar isso. E aí, uma coisa que a gente também pode falar sobre isso é sobre essa sociedade do espetáculo com as redes sociais, né? Tem um teórico chamado Guy Debord, que ele escreveu uma obra intitulada A Sociedade do Espetáculo. Nessa obra, ele denuncia a farsa, o simulacro, as invencionices, numa sociedade capitalista marcada por um processo de comunicação bastante atuante, mas que vai trabalhar, basicamente, o que interessa é o espetáculo, não a vida real em si. Na verdade, a vida real passa a ser a mistura da realidade com o virtual. E então, o que interessa é o espetáculo. Eu mostrei até em outro vídeo, por exemplo, a situação do aquele morador de rua, que foi pego transando com a mulher de um personal trainer, e depois de tudo isso, o que acontece? Está bombando nas redes sociais, aí nas mídias, memes, né, do mendigo gato, as pessoas, tem cuidado agora com sua mulher, que o mendigo está aí. Então, espetacularizou a situação, e quem está sofrendo com a situação, de fato, ninguém está levando em consideração, que é a mulher que foi diagnosticada com bipolaridade, com surto psicótico. E se o morador de rua teve relação com ela, sabendo que ela tinha isso constitui um crime, um estupro. Se não, ele agora já sabe, e você tem uma entrevista que ele deu que ele, na verdade, ele espetaculariza mais ainda. Se as mídias espetacularizam a situação, ele aproveita da situação para se colocar como a vítima, como o garanhão, como o cara se deu bem, tal, o marido é que não sabe fazer as coisas. Então, ainda por cima, fecha a entrevista como que o marido é o vilão, porque bateu nele. Claro que violência é violência, isso é um problema seríssimo, né? A questão é que ele ficou, né, como gostosão da história, e quem está mais sofrendo com essa história é a própria mulher, porque estava em surto psicótico, e o casal com essa situação. Mas ninguém fala sobre isso, né? A mídia não fala sobre isso, os jornais que publicaram a situação, salvo algumas exceções. Então, essa situação de espetacularização tira as pessoas da realidade concreta, da vida. E esses influencers, né, dessa natureza surfam nessa onda, porque como interessa o simulacro, né, a imitação de uma realidade, a espetacularização, isso é o que chama atenção. Não por acaso, inclusive, ele ganhou milhões de seguidores, né, como outros. O que interessa é isso. E aí, diante dessa realidade, se continua as pessoas seguindo o Gabriel Monteiro dessa forma, então é porque concordam com o que ele faz. Se não concorda, com certeza a maior parte sairia. Não é? Mas duvido que isso aconteça, porque o que interessa
é a fofoca. O que interessa é a espetacularização da realidade, porque a vida nua e crua, ela é muito dura e as pessoas preferem viver com a mentira do que com a verdade, salvo algumas exceções. Então você tem um reflexo de uma sociedade espetacularizada. A mídia não contribui com isso, né? Se você for falar, inclusive, olha, o Gabriel Monteiro, ele foi pego, foi demonstrado aí que ele faz vídeos fakes. Bom, se você for considerar fake também, não justificando o que o Gabriel fez, você vai ver que a própria mídia tradicional, ela vai utilizar de artifícios, né, de espetacularização e de fakes mesmo, sobre determinadas coisas, né? Tem alguns exemplos, inclusive exemplo passado, exemplos do presente, né? Se for falar de um caso mais antigo, por exemplo, na primeira eleição que o Lula participou, você teve uma situação ali extremamente fake, que foi praticamente no último dia, né, da eleição, faltando poucos dias da eleição, um debate, que o debate foi todo fake para valorizar o candidato Fernando Collor de Mello na época, né? E depois teve entrevistas do próprio Boninho mostrando que, inclusive, aquela papelada que o Collor tinha para dizer que tinha um monte de documento contra o Lula, na verdade era tudo papel em branco, ele só tinha umas 2 ou 3 folhas, mas para mostrar os processos contra o Lula, o que o Lula falou. Então já o espetáculo é o que fez a moda, né? Da mesma forma, quando teve, por exemplo, o sequestro do Abílio Diniz, se você observar, se você voltar as imagens, buscar inclusive na internet, você vai encontrar, provavelmente, né, muito provavelmente, na época do sequestro do Abílio Diniz, que foi inclusive na semana da eleição, a notícia do sequestro foi no dia, o sequestro foi uma verdade, mas aí de repente os sequestradores estavam com as camisas do PT. Olha só, os sequestradores estavam com camisas do PT, para dizer, olha, tá vendo, ó, a relação direta entre PT, quadrilha, perigoso, comunista, tá? Então isso é invenção de uma realidade, isso é fake. Então grande parte da mídia tradicional, ela trabalha com fake, né? O tempo todo. Então não justificando o que o Gabriel Monteiro faz, mas o que o Gabriel fez, que foi comprovado que ele manipula os vídeos, boa parte da mídia também faz isso, né? E infelizmente ninguém diz nada. Ninguém diz nada sobre a situação, as próprias instituições, elas passam a mão nessa realidade, né? Teve coisa mais fake do que a relação entre a Lava Jato e a mídia, a ponto de que determinadas situações de delação, para ir buscar, a Polícia Federal buscar os delatores, né, prender as pessoas, né, antes de qualquer coisa, já estava, antes da polícia chegar, já estava um grupo de jornalistas já sabendo do que ia acontecer. Então tem coisa mais fake, mais preparada do que isso, né? Então se mostrou também o conluio da mídia com a Lava Jato, né? Todo esse processo que culminou com a derrubada da presidente Dilma, o golpe da presidente Dilma, foi uma coisa construída, antipetista, que alimentou o ódio na sociedade. E hoje você tem os grandes jornalões ainda hoje fazendo aquela média, inclusive você tem jornal como o Estado de São Paulo insistindo naquela história de que Lula é perigoso, o Bolsonaro, se o Bolsonaro é perigoso, o Lula também é radical. Então isso são coisas fakes que se cria para criar uma situação favorável a quem controla a sociedade, né? De modo que essa situação, esse caso do Gabriel Monteiro, é um caso que precisa ser investigado. Isso pode levar, inclusive, a perda do seu mandato, né? Assim como do Mamãe Falei, quando estourou a situação. Então, toda essa realidade que nós temos de violência, de autoritarismo, de pessoas que se destacam com essa história, com essa onda de heroísmo, tem a ver com o processo histórico da sociedade brasileira, desde a colonização violenta, que matou milhões de índios, que escravizou os negros, que continua com o racismo. Você tem a sociedade ainda racista, autoritária. Você tem, por exemplo, boa parte dos que apoiam, na verdade, os apoiadores do
Bolsonaro não faz questão nenhuma, inclusive religiosos, evangélicos, não faz questão nenhuma para ele essa história. O cara apoia diretamente até hoje, essa semana mesmo, mais uma vez, ele homenageou o Ustra, que foi um dos maiores torturadores da história brasileira, né, que colocava até insetos na vagina das mulheres para torturar, né, e você tem, por exemplo, parte de evangélicos que apoiam o Bolsonaro e ignora essa situação, né? Ele mesmo falou essa semana que para ele é muito difícil jogar nas 4 linhas da Constituição. Por quê? Porque interessa para ele o golpe, interessa para ele o autoritarismo, né? Então, se não for do jeito dele, também ele diz com todas as letras que é muito difícil jogar nas 4 linhas, às vezes tem até nojo dessa história, porque tem que jogar nas 4 linhas da Constituição, que é muito difícil. Por quê? Porque é um cara autoritário, mas ele surfa na onda do autoritarismo, né, do armamentismo, do milicianismo, né? Ele tem o apoio dessas pessoas, né? Se você tem 30% no mínimo que apoia o Bolsonaro ainda, é porque você tem a demonstração clara de uma sociedade extremamente autoritária e violenta, e que essas pessoas não vão deixar de apoiar o Bolsonaro. Não, pelo menos, né, ficou no máximo em 30%. Mas isso é um perigo para a nossa sociedade. Por isso que você tem pessoas como o Gabriel Monteiro. Então, essa onda de fascismo, que você vê que o discurso do Gabriel Monteiro, até mesmo na entrevista dele, faz questão de se remeter à religiosidade, a Deus, aos valores tradicionais. Então, todas essas pessoas hipócritas, fascistas, elas gostam muito do nome de Deus, de pátria, da família, de corrupção, de combate à corrupção. Não é? Por exemplo, o que ele fez em relação à criança para poder falar o que ele queria é um ato de corrupção também, de manipulação da infância. E da mesma forma que enganar os seus seguidores, enganar as pessoas que veem os seus vídeos achando que o cara está aqui lutando pelo bem, esse é o bem, o outro lado é o mal. Então, você tem uma mídia fake, porque o tempo todo ela trabalhou com fake, e isso alimenta cada vez mais pessoas dessa índole aí do Gabriel Monteiro. Isso não é por acaso que nós temos na sociedade. Nós temos sociedade autoritária, violenta, como disse, a ideia do justiceiro, que é muito em voga, né? Então, por isso que você tem filmes que na verdade, alimentam essa onda do justiceiro, como foi o caso de Tropa do Elite, assim como destacou, inclusive, outros youtubers, tratando dessa questão aí, né, em determinados canais aí. Você tem essa onda de violência cada vez mais forte. Então, isso é uma sociedade doentia, desequilibrada, e se você alimenta isso, se você segue esse tipo de coisa, você concorda. E se mesmo diante das situações você continua sendo seguidor de um indivíduo dessa natureza, é porque você concorda com a situação, você acha que é boa a situação, está correto e tem que continuar, coisa desse tipo. O que é uma coisa muito ruim para todos na sociedade, porque é uma situação de tensão o tempo todo, de violência, o tempo todo pode-se ter uma situação de risco, vendo sempre o outro como inimigo, porque mesmo que o outro esteja errado, você não precisa ser belicoso, você não precisa ser extremamente autoritário, é preciso primar pela civilidade, que é uma coisa cada vez mais difícil nessa sociedade hoje. Então, é isso aí. Para finalizar, vale a reflexão. Você perguntar por que é que essa onda de influencers, por exemplo, o cara é policial, e ele aproveita da situação, foi policial, então ele aproveita dessa situação de violência, de autoritarismo, e ele alimenta mais ainda isso, inclusive criando vídeos fakes. O que você acha dessa história? Isso é bom para a sociedade? Eu gostaria de saber a sua opinião. Dê a sua opinião sobre isso após você ver esse vídeo, ok? É isso aí. Se você gostou do vídeo, dê um like. E também, se não se inscreveu ainda, se inscreva, ative o sininho para receber sempre as nossas novidades. Nós temos novidades diariamente aqui, de atualidades, de cinema e literatura, sociologia, política e muito mais. É isso aí, até mais.